Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Que bom que estamos aqui novamente. Eu aqui do outro lado e você aí me acompanhando com mais uma hiper ultra super teleaula de geografia para você que vai prestar o concurso público do Enem, para você que é um pré-vestibulando, para você que é um pré-universitário, para você que vai vencer. Comigo, professor Edivander Marinho, e você aí, só para você, do desafio online, do desafio EAD. Bem, nós temos hoje um assunto extremamente importante, nós já comentamos um pouco sobre ele, e vamos comentar um pouco mais, que envolve a geografia do campo, a geografia agrária, a geografia do interior. Nós temos aqui no nosso esqueminha, né, o setor primário, observe bem, que quando se fala em Brasil, por exemplo, quando se fala em mundo, se fala em primário, secundário e terciário, falamos em setores da economia. Esses setores da economia, tão somente são aqueles setores onde o homem vai se basear para conseguir seu desenvolvimento individual ou coletivo. No caso do setor primário, que é o nosso assunto, a gente envolve três segmentos: o extrativismo vegetal, mineral e animal, a agricultura e a pecuária, ou seja, a agropecuária e o extrativismo. Observe aqui no nosso quadro que nós temos a produção e a produtividade. Tem diferenças. A produção é um fator absoluto, é aquela condição sine qua non, você não consegue o desenvolvimento. É praticamente o que nós chamamos de análise essencial dos fixos. Tá? Produtividade é eficiência, proeficiência para quem está trabalhando com essa tecnologia da produtividade da agropecuária e extrativismo. Então, nesse momento, se você não consegue eficiência, provavelmente a produção vai encalhar. E aí nós temos aqui mais imagens, queria que você prestasse atenção. Na imagem número 1, você tem agricultura. Na imagem número 2, você tem o extrativismo. No caso aqui, vegetal. Pessoas que estão quebrando ouriços de castanha. Bem aqui no 3, a pecuária extensiva, né? Lembrando que você precisa entender nesta análise a estrutura fundiária. Observe bem. Você tem um pedaço de terra. Alguém tem mais terra. A estrutura fundiária, no contexto do desenvolvimento, do seu evolucionismo nacional, desde 1600 para cá, desde 1500 para cá, desculpa, a gente vai observando que sempre teve uma tendência de concentração dessa terra, de uma latifundialização por parte da elite. Então, temos no Brasil uma elite agrária que naquele momento, e principalmente naquele momento, usava de expedientes como trabalho escravo, que usava de expedientes como aquela premissa de estar com a produção voltada para o espaço externo, né? O mercado externo. Se tinha o plantation, grande área de terra, como monocultura agrícola, voltada ao espaço externo, com o uso da escravidão. Essa estrutura fundiária ela foi vinculando-se até os dias de hoje. Moderno e tradicional. Observe aqui o que é moderno e o que é tradicional. Estamos falando de Enem para falar daquela essência, né? Do que você tem de melhor, você pode melhorar. Então, o tradicional é o campo que trabalha com arada de boi, que não tem muita mecanização, quase nenhuma, que trabalha de maneira sem muitos insumos e subsídios agrícolas, né, os investimentos governamentais. Então, isso é o tradicional. Já o moderno, ele advém de busca de melhoramento, pesquisa científica, uso de tecnologia, uso de tecnicismos para que a produtividade de fato aumente. Isso é o moderno. Geralmente relacionado ao agronegócio. Relação de trabalho. Observe bem, pessoal. Quando a gente fala em trabalho, quando nós falamos na essência de um tema muito relacionado à história, essencialmente relacionado à sociologia, pensado na questão filosófica e analisado no lado geográfico, você tem um tema extremamente importante nas ciências humanas.
e que vem caindo bastante no Enem, que vem caindo bastante naquilo que a gente chama de investimentos a nível de essência de questões que podem ser transversais ou interdisciplinares. Então, relação de trabalho é uma coisa bem específica, cai bastante no Enem. E no caso do campo, as relações de trabalho, num determinado momento, eram muito serviço, eram extremamente aviltantes. Melhorou sensivelmente nos últimos 50 anos, mas, de qualquer forma, ainda existe muita desigualdade, especialmente quando se trata daquele cara que trabalha com pouco e vai lutar contra o cara que trabalha com muito. A gente vê muito isso no mundo afora, a gente vê muito isso na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Vê os movimentos sociais. Você tem aí todo um cenário extremamente marcante quando se trata de pessoas que se organizam buscando um objetivo comum. Aí tu vê, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Movimento social, de contestação social, que busca já faz um certo tempo, ele nasce no fim dos anos 70 e vai se redimensionando nos anos 80, nos anos 90 ele ganha mais força, é claro, mas de qualquer forma a gente tem que fazer valer a nossa cientificidade e analisar, por exemplo, que muitas vezes o problema todo não é a motivação da contestação, e sim o modus operandi, e sim o expediente ser utilizado que possa ter algum tipo de violência, mas de qualquer forma, esses movimentos sociais estão caindo bastante em sociologia, muito em história. Tá? Lembre bem do sindicalismo, lembre bem das organizações burguesas e tudo mais, tu vai analisando esses movimentos sociais ao longo dos séculos no planeta Terra. E, claro, sobretudo, os impactos ambientais, né? Os impactos ambientais são, evidentemente, algo muito especificamente resultantes, são efeitos, são ocasionados também por esse uso maciço da terra, por esse avanço gigantesco do agronegócio e, principalmente, pela necessidade que muitos grupos têm de querer mais terra para a agricultura e pecuária, lembrando que ficou subentendido por pesquisa científica no Brasil, por exemplo, que você não precisa ter muita terra, basta otimizar a terra que você já tem. Ou seja, não precisa queimar, devastar, degradar. Você tem que otimizar com pesquisa, com investimentos, subsídios, insumos. É a terra que você já tem para que a produtividade realmente continue alta, correto? Então, os impactos ambientais são muito perceptíveis e a gente já deve ter visto em alguns momentos aqui o próprio intemperismo físico, químico e biológico, que muitas vezes pode estar relacionado com a destruição do habitat de animais e vegetais. A expansão da agricultura e da pecuária, gerando destruição de florestas, por exemplo. A própria pegada ecológica, aquele índice de investimentos de grande monta para que você tenha mais comida, mais produtividade em relação a esse crescimento populacional gigantesco no planeta. Enfim, observe bem, preste bem atenção, meu amigo, preste bem atenção, minha amiga. Quando você tem um alto grau de consumo e você pensa em um país, o país que você tem que se referir sempre será os Estados Unidos da América. É mais ou menos assim. Se todos nós consumíssemos como um estadunidense, como um norte-americano consome, fatalmente precisaríamos de pelo menos umas 5 ou 6 áreas do tamanho do planeta Terra. Nós só temos um planeta, mas só temos um Estados Unidos, que por conseguinte acaba gerando essa destruição muito maciça de cobertura florestal, e aí você tem impacto ambiental. É aí que entra a pegada ecológica. É o aumento gigantesco da destruição de recursos naturais, devido à necessidade de consumo de áreas para habitar dessa população, que hoje já ultrapassa os 8 bilhões 250 milhões de habitantes. É muita gente para as terras que aí estão. Tranquilo? Então lembre disso. E aí você vai chegando bem aqui, pessoal,
queria deixar bem claro a necessidade de você entender a Revolução Verde. Pessoal, Revolução Verde começa na década de 50. A década de 50 começa em 51 e vai até 60. Uma análise histórica, em termos de século, em termos de década, tem que ter muito cuidado no Enem, tá, galera? Então, a Revolução Verde, ela vem depois da Segunda Guerra Mundial, que termina em 45. Já no final dessa década de 40, você vai observando que muita gente ainda precisava tecer com situações de melhoramento da produtividade agrícola e pecuarista para que você pudesse atender a demanda. Lembrando, em aulas de população, que logo depois da Segunda Guerra você tem o baby boom, aquele salto imenso, aquele avanço gigantesco, aquela intensificação fantástica de nascimentos. Então tinha muita gente no planeta a partir daquele momento e havia uma necessidade de você transfigurar um objetivo, nesse caso da Revolução Verde, contra a fome. Agora preste bem atenção. Se a gente pensa em revolucionar a agricultura e pecuária, melhorando o desenvolvimento para que se tenha mais produção, de fato, é a busca de combate à fome, de mitigação desse problema. Mas quando você pensa no período que vem depois da Segunda Guerra Mundial, chegando até o final dos anos 80, início dos anos 90, você tem aí nada mais nada menos que a ordem bipolar, a Guerra Fria. Então, naquele momento, a Revolução Verde, que demonstra o conjunto de transformações, de melhoramentos a nível técnico e tecnológico da produção agropecuarista, você tem como liderança protagonística os Estados Unidos da América, Europa Ocidental, Canadá, Japão. E aí você vai percebendo que esse protagonismo norte-americano acaba definindo por outras situações que o objetivo da Revolução Verde também era o de fomentar desenvolvimento para aquelas áreas de influência norte-americanas, especialmente na Europa, e que possivelmente poderiam, vamos dizer assim, precisar de investimento agrícola e não tendo, iriam com certeza encontrar na União Soviética. Então, para que suas zonas de influência na Europa e adjacências não buscasse apoio na economia soviética, então você dá esse apoio. E aí você começa a entender esse protagonismo norte-americano conter a influência socialista no Ocidente. Essa produtividade aumentando, provavelmente naquele mesmo período, anos 50 para 60, vai ser transferido de tecnologias aos países subdesenvolvidos, que você vai perceber essa vultosa interpretação estratégica de que realmente você estava querendo, enquanto líder da Revolução Verde, criar mecanismos para comandar a produção, o preço, o mercado e os próprios países, direto ou indiretamente falando, que estivessem com essa produtividade. E mais, pessoal, temos aqui outras coisas. Nós temos os insumos. Nós temos aquilo que a gente precisa para a produção, como semente, como adubo, o apoio agrotécnico, né? O capital investido, a mecanização, no caso, o maquinário. Sem isso, você não tem como modernizar a produção. E essa modernização de produção, aqui no nosso quadro, está bem vinculado ao melhoramento genético. Você tem produtos animais e vegetais que podem sofrer melhoramento no seu DNA, onde o ácido desoxirribonucleico vai ser transformado para que possa ser contido muitas situações problemáticas relacionadas a esse avanço da agricultura e pecuária. O manejo do solo, por exemplo, você tem um solo que não tem nutrientes, é um solo que sofreu muita lixiviação, é um solo que sofreu arenização, é um solo que substancialmente está sem nutrientes, não está produzindo porque está praticamente quase infértil. Aí o que se faz?
se maneja o solo, dá que não haja mais destruição do solo, e sem essa destruição, o que vai acontecer? A população acaba percebendo que a produção melhora, manejou o solo, preparou o solo. E tecnologização é para você entender que há toda uma série de investimentos científicos na questão agrária, para que depois desses investimentos você possa ter um poder maior de produtividade e, por que não, de lucratividade. Lembre que tudo isso não é que seja um romance, mas pode estar vinculado a coisas que não acontecem no mundo inteiro ou em todo qualquer país. Então a realidade não acaba em segurança alimentar, aquela questão de você comeu de manhã cedo café da manhã, não sabe se tem a merenda, vai ter o almoço, não sabe se tem a merenda da tarde, não sabe se vai jantar, insegurança alimentar. Fome, você não comeu nenhuma das 5 alimentações, refeições no caso, diárias. As tecnologias ficaram concentradas em poder de poucos, é o que eu falei no início da aula. Com o protagonismo norte-americano, de alguns europeus, do Japão e companhia, dos ricos, né? Você acaba vinculando que o poder de destino, o poder de investimento, o poder decisório está nas mãos de certos países. E aí, então, esse poder de poucos demonstra, né, na divisão internacional do trabalho, a manutenção daquela história de que um grupo de países acaba realmente padecendo, enquanto outros conseguem melhorar substancialmente com investimentos nessa modernização. Amplia-se a concentração fundiária, porque quanto mais você tem o avanço da agricultura e pecuária moderna, mais você tem aquela ideia, muitas vezes errada, de que tu precisa de terra, de que você precisa de investimentos no campo relacionado à pecuária. Então, o que vai acontecer? Você tem uma necessidade de ampliar, vamos dizer assim, toda a tua lucratividade, porque você tem que investir na questão do trabalho científico, da produtividade em si, né? E aí essa exclusão ela vai acontecer, sem sombra de dúvidas, e o êxodo rural muito mais. Então, se um grupo de 200 a 300 habitantes em um local determinado não conseguem produção, porque não tem terra, isso é exclusão social. E esse grupo de pessoas vai acabar indo para o espaço urbano. Êxodo rural. Saída do homem do campo indo para a cidade, atrás, por exemplo, de emprego, coisas do tipo. E aqui você chega novamente a mais investimentos aqui. Mais análise. Olha só, pessoal. Agropecuária e suas diversidades produtivas. Primeiro, dos dois lados você tem, do teu lado esquerdo da tela aí, você tem o que é tradicional. Do lado direito da tela você tem o que é moderno. Então, a agricultura tradicional, ela é ancestral. Lembra que há muito tempo atrás, lá no período da pré-história, no período do Neolítico, indo para o período do Neolítico para a idade dos metais, idade do bronze, você já tem aí muitas ferramentas, né? O homem agora é Homo sapiens, e esse Homo sapiens acaba definindo que ele pode fazer determinadas situações para a produtividade ser melhor. Então, por exemplo, aquele arado de boi é um instrumento muito antigo, tão antigo que você vê ele na transição, como eu falei, né, do Neolítico para a idade dos metais. Então, essa ancestralidade é muito intensa na agricultura tradicional. O engraçado é que, se você analisa essa questão ancestral, que está acontecendo aqui nessa ancestralidade, você acaba definindo o potencial, o desenvolvimento do lugar. Cotidianamente falando, você vive num local que você cresceu ali, você conhece os percalços, você conhece os atalhos, você sabe realmente o que é bom, o que é ruim para você e para muita gente. Então, essa ancestralidade acaba te ajudando na própria territorialidade. Ancestralidade e territorialidade. Grau de pertencimento, grau de investimento
naquela situação porque você sabe que dá certo para você. Pequenas propriedades, você sabe muito bem que a maior parte das terras no Brasil são as pequenas propriedades e médias. Mas se você falar em tamanho, basta colocar metade da terra dos agricultores locais, dos agricultores nacionais, que você verá que em tamanho, que em dimensão, você encontra mais a agricultura moderna por aí. Correto? Então você percebe, dentre outras coisas, que a pequena propriedade ela é o locus onde você vê essa essência do que é tradicional. Correto? E aí você vai percebendo que a moderna ela já cresceu com a Revolução Verde, né? Anos 50 para cá. Então são mais de 75, quase 80 anos de Revolução Verde em grandes propriedades. Você tem aí grandes latifúndios, onde você vai investir o desenvolvimento dos seus insumos para que haja uma lavoura, para que haja uma colheita e que você tenha lucro. Tranquilo? A técnica é rudimentar. Aqui você vê nessa imagem a pessoa bem aqui com uma enxada, aqui tem mais uma senhora com uma enxada, aqui está vendo a casa deles. É uma produção, como é que eu posso falar? Bem intensa, né? Vamos dizer assim. Uma produtividade intensa que tem, sem sombra de dúvidas, o seu maior alento nessas grandes propriedades, nos grandes latifúndios, né? Você tem uma mecanização. Aqui você está vendo, né, o que nós chamamos de veterinária, vamos dizer assim, veterinária ajudando aqui o gado criado preso. Observe bem, meu amigo, observe bem, minha amiga. Gado criado preso, gado criado solto. Pecuária, né? Qual é a diferença? Não esquece, pessoal, que pecuária é toda e qualquer atividade que envolva criação de algum tipo de bicho voltado para exportação. Você vai ter lucro, como um amigo meu que eu tenho aí, que todo ano o seu pastor alemão tem uma ninhada de 6 filhotes. Ele é pastor alemão com pedigree. A mãe é uma pastora alemã também. E ele vai cuidando daqueles filhotinhos. Quando eles estão com 6 meses, no máximo eles vendem por 300 a 500 reais. Para mim isso é pecuária. Você está tendo a criação de animais visando o lucro. Olha só, né? A mecanização ela é tão forte que você acaba percebendo de sobremaneira a expulsão do homem do campo para a cidade. A produção vai ser elevada, sem sombra de dúvidas, porque você tem investimento externo, porque alguém está te ajudando nesse aspecto de fomento e de investimentos para a lucratividade. Então, essa produção ela vai ser elevada. Você tem investimento. O mercado externo vai ser o locus para onde vai o produto. E a monocultura é o que nós chamamos de base fundamentada para essa agricultura moderna, correto? Então, são diversidades produtivas a nível de tradicional e moderno enquanto agricultura. Tem mais uma coisinha aqui bem importante, eu queria que você entendesse. Sistemas agropecuários. Novamente, você tem os sistemas da esquerda e os sistemas da direita. Observe bem, sistemas da esquerda, produção extensiva, produção agrícola ou pecuarista na extensão, voltada ao mercado geralmente interno, ou seja, ela pode ser de subsistência ou ela pode ser familiar. Aqui você está vendo o carinha cultivando pés, né, de algum tipo de legume ou fruta. Aqui embaixo você está vendo uma vaca malhada tomando água, né, na baia. E aqui, ao lado do sistema agropecuário intensivo, produção intensa. Se é intensa, tem muito uso de tecnologia. E aqui você tem uma máquina colhedeira aqui em cima, né, pegando os grãos de soja e jogando no caminhão. Aqui você está vendo um cara que está cuidando de pecuária,
carne bovina. Aí você tem um veterinário aqui anotando tudo e dando suporte aí. Produção intensiva. Gado criado para o leite. Ao passo que, quando é para o leite, é para o corte, é para o abate. Há uma ressonância de que você entenda que essa população brasileira, ela simplesmente está bastante forte, coerente com este cenário desenvolvimentista intensivo. Então, são mais dicas para você que vai prestar o Enem, podemos assim dizer, né? Então, sistema agropecuário extensivo e intensivo. Observe bem esse desenho aqui. Observe bem esse desenho aqui. Observe o desenho do lado esquerdo, agricultura familiar e o agronegócio. E aqui você tem o tipo de investimento em percentual. Você tem agricultura familiar, crédito, 14% de investimentos creditícios para a agricultura camponesa. Terras, menos de 25%, daí no máximo aí um quarto das áreas de terra. Produção global, 40%, menos da metade. Produção de comida, 70%, que bom, né? Mão de obra ocupada, melhor ainda, 74%, quase 80%. E aí tu vai percebendo a diferença, porque nessa dicotomia, a agricultura camponesa, a agricultura familiar, está perdendo para o agronegócio. Agronegócio, mesmo sistema, só que agora com percentuais extremamente diferentes. Crédito, quase 90%. Terras, quase 80%. Lá na agricultura familiar era 24%. Produção global, 60%. E mesmo assim, a agricultura familiar está respondendo com 40%. E aí você tem a mão de obra ocupada. Observe bem, a produção de comida foi 30%, porque como é que se explica isso? No agronegócio, você tem muita produção, não necessariamente para o consumo em supermercado, em jornais do tipo, né? As questões aí que a gente vivencia bastante. Então, produção de comida bem pequena e a mão de obra ocupada não dá nem 30%. Então, você tem diferentes aspectos, diferentes visões dessa agricultura familiar em relação ao agronegócio. Importante falar isso, né, pessoal? Lembre que esse tipo de questão, colocando os percentuais de desconto, de aumento, de desenvolvimento, isso daí realmente tem que ser bastante antenado, bastante plugado para o Enem. Então, vamos adiante. Observe bem, pessoal. Organização do espaço agropecuário. A nível de investimentos, para que você entenda essa produtividade a nível de Brasil, por exemplo, você tem a agroecologia, você tem o agronegócio estando no meio, porque a agroecologia é outro sistema, o sistema agroflorestal é um pouquinho diferente. Por exemplo, quando você diversifica o cultivo, está dando condições para que a troca de ânions e cátions entre solo, vegetais, animais e insetos seja bastante reconfortante. Mas quando você vai para o sistema agroflorestal, você vê o agro, silvio e pastoril, você tem agricultura, você tem algo realmente da selva e realmente de pecuária, todos juntos. Isso é importante do ponto de vista desenvolvimentista sustentável, sim. O que mais? Na agroecologia, você tem a reciclagem de nutrientes. Pegar a molecada, bora fazer aí uma compostagem, bora fazer aí um local para a gente ter terra a nível global. Outra coisa importante, pessoal, quando se fala em manejo sustentável dos recursos, é você saber trabalhar sem afugentar a natureza, sem você passar por cima daquilo que são limites vinculados ao ICMBio ou ao IBAMA. Você tem também aqui no agroecológico, a reciclagem de nutrientes, isso é importantíssimo para que você tenha uma força maior de fungo e bactéria, nesse aspecto aí do cenário rural. Podemos dizer também que o controle biológico na questão da agroecologia é algo fundamental. Por quê? Pensa comigo. Quando você valoriza
saber tradicional, quando você investe naquilo que o teu antepassado disse, a forma como ele trabalhou o cultivo, a pecuária, é importante para a gente. E o que a gente tem visto é justamente o contrário. Muita gente não está realmente dando ênfase, respeitando o saber tradicional. Por exemplo, quando muita gente está com dor de garganta, você pega um pires, o alho machucado é opcional, alho machucado ou não, mel de abelha dá abelha, 2 pingos de andiroba, 2 pingos de copaíba, os pingos de limão, bateu direitinho, tomou. Acho que ajuda infinitamente a imunidade, mas eu quero que você atente para o seguinte: se eu estou com garganta inflamada e eu não tomei um remédio, não fui no médico, na UBS, ou sei lá, na UPA, não consegui o que ele queria, o que nós queríamos. Então, o saber tradicional ele pode ser posto em xeque, mas de qualquer forma, dificilmente você vai deixar de observar o saber tradicional como algo importante fora, realmente, dificilmente você vai deixar de vê-lo importante e ele vai estar sempre dentro dos aspectos globais investidos aí. Então, mantendo-se na análise da agroecologia, você vai percebendo prática sustentável. Então, nesse aspecto aí, a sociedade cria condições de não envenenamento do rio, de não desmatamento ou devastação florestal em determinados estados. Ou seja, a prática sustentável é quando você consegue impedir a destruição de animais e vegetais do recurso natural infinito, né? Um negócio renovável. Então você precisa compreender cada vez mais a agroecologia. Uma outra coisa, controle biológico. Controle biológico é algo bem interessante, é mais ou menos assim. Nós, aqui do estado do Amapá, em um determinado, uns 25, 28, 30 anos atrás, teve muita matança de jacaré por aqui. E o jacaré é comestível, só que você não pode investir em pecuária de criação de jacaré, porque você tem que pagar para o IBAMA. Pagando o IBAMA, tudo bem, fica de boa. O problema é que muito investidor não tem esse contexto de investimento auxiliar. E aí você começa a entender que o controle biológico é necessário, mas se faz pouco presente quando realmente você não vê uma gestão muito poderosa nesse aspecto. O ecossistema é conservado, você pode usá-lo uma vez ou outra, mas você não vai destruí-lo. Cultivos periurbanos. Quando você fala em cultivo periurbano, é que ele está na periferia da cidade grande, em áreas rurais. Por exemplo, quando você vê, galera, o que nós chamamos de investimentos periurbanos na cidade grande. Eles existem. Por exemplo, em escolas da rede estadual e municipal, você vai percebendo grandes investimentos a nível escolar na questão do solo, na questão da riqueza relacionada ao que nós investimos maior nessa análise, né? Então, o controle biológico é importantíssimo. Por quê? Porque na questão que eu falei da Amapá de 25 a 30 anos atrás, quando o IBAMA vai para cima dessa questão do controle biológico, aí pode haver uma investidora um pouco derrotada. Por quê? Porque o cultivo periurbano, pessoal, ele acaba investindo naquele cenário de ter produto agrícola ou pecuarista ao redor da cidade, em locais, podem muito bem ser distritos, né, metropolitanos, distritos rurais, distritos urbanos. Lembrando, pessoal, há uma lei no nosso país de que quando você vai criar algum bicho, tem que ter uma estrutura toda grande. Porque o que me veio nos ouvidos é que muita gente que investiu, por exemplo, em pecuária, vou criar bicho no meu quintal, eu moro aqui no longe, eu vou vender depois na feira. O problema tudo é que, por exemplo, você está criando, olha só a crítica, né? Está criando vaca, está criando galinha, está criando pato, marreco. Pois bem, então o cara que está ali, na periferia X, ele comenta comigo que chegou a ter 30 coelhos, criou o coelho, aí é cunicultura, criação de coelho.
E o que aconteceu? A produtividade dele foi morrendo porque, salvo engano, um rato entrou na gaiola, comeu também a ração dos coelhos e defecou ali. O coelho comeu ração no meio das rações, fezes contaminadas. E esse bichinho acabou morrendo, levando consigo praticamente todos os outros que esse meu conhecido tinha, o qual criava coelhos. E aí vamos terminar o lado do sistema agroflorestal. Manejo sustentável dos recursos. Se você quer trabalhar agricultura e pecuária, trabalhe o manejo, você não vai destruir o solo. Se você trabalha, por exemplo, com o que nós chamamos de reflorestamento, se você não tem manejo sustentável, provavelmente o florestamento cai por terra. O sequestro de carbono acontece, mas não esquece, quando você sequestra o carbono, caso esse vegetal seja abatido, caso esse vegetal seja alvo de um investimento, qualquer que seja, esse vegetal não vai sequestrar o carbono. Lembrando, muita gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não pense assim, querido, lê de engano. Porque o pulmão ele tem o poder de absorver gases e filtrá-los. O Brasil não está vendo isso daí. Pelo contrário, a gente vê sequestro de carbono, porque quando você vê a ONU criando essa questão de crédito ao carbono, por exemplo, quanto mais você tem floresta em pé, quanto mais você não vai degradar, né, o que nós chamamos de recurso natural, mais você tem chance de ficar ganhando, inclusive, muita grana com esse sistema agroflorestal. A produção é diversificada? Sem dúvida, porque nós temos uma monocultura, nós temos uma policultura agrícola que vai levar para o restante do planeta o que nós chamamos de sequestro de carbono. Pois bem, essa produção também é diversificada, a recuperação de áreas degradadas é um mote para os investimentos que o governo federal vem recebendo, e essa recuperação ela pode até ser bem menor, tranquilo? E aí o que vai acontecer? Justiça social em segurança alimentar e redução da pobreza. É aquela questão, né? Vamos assegurar comida no prato da gente. De boa. Mas de que forma? Porque muitas vezes o cara sai para trabalhar, não consegue emprego, não consegue um bico, não consegue essa redução da fome. Observe bem aqui, pessoal. Mais investimentos aqui coloridinhos para a gente. Quero deixar bem claro que é importante que você preste atenção, que é importante que você desenvolva mecanismos cognitivos para entender que, sim, de fato, os investimentos podem realmente ser prejudiciais ou então terem sido plantados para que houvesse toda uma gama de situações. Mas, pois bem, organização do espaço hidropônico. Nós tivemos aqui o lado agropecuário, eu coloquei aqui aquela alface que não precisa do solo, que a produção é vertical, horizontal, não ocupa grandes áreas, né? E o uso racional da água é um motivo para que batemos palma para esse serviço. Será que sim ou será que não? E aí vem a questão orgânica, né? Aquele produto que é cultivado sem uso dos desenvolvidos cenários de DNA, de agronegócio, que vem de outras paragens. Então, o que é que você tem? Uma análise envolvendo essa questão aí orgânica como sendo algo positivo, mas para muita gente é algo negativo. Dá até para entender se é muita gente aí. Mas você tem também que controlar biologicamente as pragas. Você não pode deixar, por exemplo, determinados animais sumirem. Eles fazem parte de todo o ecossistema global. Você vai tentar e vai conseguir degradar solos, vamos dizer, recuperar solos degradados, como a gente vê muito em locais do Amapá ao longo das suas estradas vicinais, sejam elas estaduais ou federais. Vem caindo, mas é verdade que ainda existe. Preservação da biodiversidade, já comentei muito aqui. Queria deixar bem claro que essa produtividade, ela tão somente pode ser definida
pela produção não transgênica, por recuperação. Você tem que repensar aquilo que você fez. Então, quando se fala em produtividade orgânica, temos que repensar o lado transgênico, temos que repensar a dependência química e vermos que o Brasil pode ser realmente, quiçá, um país sustentável. Correto? E vem mais coisas por aqui, para você, pessoal. Modelo agropecuário agrário brasileiro. Aí você tem o histórico da concentração fundiária. Esse histórico aqui vai gerar uma população que vai sair de Macapá, por exemplo, não vai sair de uma área rural e pode vir para Macapá. Pode haver muita gente sem 1 hectare que seja, e pouquíssima gente com muitos hectares. Ou seja, como eu falei no início da aula, o cara pode ter um vínculo de ter 20 milhões de hectares. É suficiente para você quem tem 300 pessoas com vínculos de 20 somente por cento aí, né? Então, esses conflitos no campo têm muito a ver com isso. Há uma necessidade de você entender novamente movimentos sociais. E esse movimento aqui, como eu falei, ele é bem forte e não quer largar o osso, né? Melhor distribuição das propriedades, reforma agrária, para quem sabe, é uma coisa importante, é uma coisa bonita, é uma coisa que expressivamente tem que ser lembrada, né? Então, o que acontece? A reforma agrária acaba sendo algo muito, como é que eu posso falar para vocês? Muito desigual, não está sendo algo bem justo em termos de investimentos, né? Histórico da concentração fundiária, espero que tenham compreendido, lembrando que quando se fala em histórico de concentração fundiária, você tão somente está fazendo uso das coisas que mais caem no Enem desde 1998, né? E aqui nós temos o modelo agropecuário novamente, né? Você tem bem aqui, por exemplo, olha, o senhor é dono de uma imensidão de terra, qual área plantada? Aí o cara fala esta. Isso é uma crítica, pessoal. Se você analisar direitinho, o cara que está perguntando para o cara que tem somente isso de produção e tem milhares e milhares de hectares de terra. É uma crítica construtiva. É um modelo de conflitos sociais. Aqui você tem, né, aquele caso do retirante, né? Aí você está vendo pessoas que estão saindo para melhorar de vida. Aí então, esse modelo pecuário tem contradições. É um grande exportador de commodities. Lembrando, já falei aqui, fala de novo. Um produto commodities, pessoal, é quando tu tem, por exemplo, digamos que isso aqui seja uma banana. O preço de uma banana, digamos que seja R$ 1 no mercadinho. Mas se eu for vender para alguém que vai trabalhar com isso de modo científico, eu não vou vender por R$ 10, R$ 20. Vou vender por 30, 50, 60 mil. Por quê? Muita gente busca, sim, de fato, essa produtividade. E muita gente acaba não conseguindo a produtividade, aumentando a insegurança alimentar, que eu já expliquei aqui. Os cultivos tradicionais vão por terra e a exclusão mais ainda crescente. E aí, então, a contradição é essa. Do lado direito, você tem problemas, do lado esquerdo, você tem coisas positivas para esse país. Lembrando que o commodity é o produto primário brasileiro que tem um alto grau de exportação lá fora. Por exemplo, o arroz é commodity, a soja, o café, o milho, cana-de-açúcar, né? Investidores aí que, com certeza absoluta, vão ter muito lucro. O açaí também é um commodity. O agronegócio é mecanizado e modernização sempre ali à baila, né? Então, esse êxodo rural, pessoal, ele tem muito a ver com o avanço econômico da cidade. Até mesmo no campo, porque você avança economicamente no campo, então você tem um pedigree, você tem aí uma lucratividade maior que pode fazer você ajudar o seu próximo, né? Tranquilo? E aqui nós chegamos, pessoal, com alguns elementos propostos aqui, algumas perguntinhas. Nesse caso, eu já estou dando a explicação, já estou colocando a resposta para você. Em outro momento não vai ser assim. Pois bem, vou ler para você aqui. O processo de modernização da agricultura
resultou em profunda modificação na relação social, no mundo do trabalho e da produção. Mas a modernização teve também como consequência, no modelo social perverso como o nosso, a permanência da concentração de terra. O cara está dizendo que melhorou tudo, modernizou tudo, mas ainda tem concentração de terra, ainda tem êxodo rural. Aumento do processo de aceleramento para o homem rural, ou seja, você tem que dar melhor condições de trabalho, especialmente financeiro, para o homem do campo. E aí, o que acontece? Concentra a capital e gera um processo de industrialização da agricultura adicionada para atender a demanda do capital nacional e internacional. Que beleza, né? E aí sempre leio o rodapé, a educação sindicaliza novas tecnologias nos processos sociais agrários. Nesse contexto, o processo apresentado revela contradições no espaço agrário, decorrente da expansão do que? Produção familiar. O texto não fala em produção familiar. Reforma fundiária, em nenhum momento foi falado isso aqui. Segurança alimentar, pode ser essa, mas tem que ter relação com o campo. Pastagem extensiva, pode ser essa, tem que ter relação com o campo. E a resposta certa, lavoura comercial. E então, industrialização da agricultura voltada para atender tanto o capital nacional quanto internacional, voltada para a produção em grande escala de produtos destinados ao mercado externo e setor industrial. Então, você vai percebendo que a nossa pergunta ela tem resposta correta, porque essa resposta está coerente, está pertinente à cancela do detetive ali que chega nesta análise. Pois bem, então essa questão é letra C. Bora para uma outra questão. No campo, a terra é mais que chão, é memória, é sustento, é casa. Mas quando um só homem cerca o horizonte, muitos perdem até o direito de ficar. O cara está falando em concentração de terra. Você tem uma terra bem aqui, outra aqui, tem várias terras de várias pessoas. Então aquela grande área de terra vai comer as pequenas áreas. É o que eu chamo de fagocitose rural. Tranquilo? Então o que está acontecendo? Nós temos que analisar tudo isso. Letra A. Primeira pergunta. Na situação descrita no trecho remete à realidade de muitas áreas brasileiras, nas quais... Letra A. Uso coletivo da terra para comunidades indígenas. O uso não foi levado a essa questão. B. Democratização da terra favorece o avanço das grandes empreendimentos agrícolas. É verdade também. Valorização cultural do campo. Não, e você está valorizando a cultura do campo quando sempre você tentou colocar a cultura urbana dentro da efígie do meio rural. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de marcar a mais correta. Então, a concentração fundiária restringiu o acesso de pequeno produtor à cidadania. Então, concentração fundiária restringe. Por que está sendo colocado lá em cima? Quando o homem só... Vem aqui em cima, olha, pessoal. Quando um só homem cerca o horizonte, aqui você tem a restrição devido a essa concentração fundiária que impede a produtividade de pequenos e médios produtores. A letra D diz assim: a expansão da agricultura familiar gera disputas territoriais com a empresa multinacional. Não é que isso não ocorra, mas é que é muito raro. Praticamente não vê isso a cada 10 anos. Então já faz quase 10 anos que nós não estamos vendo conflito entre agricultura familiar e agricultura multinacional. Valorização cultural do campo, eliminando o conflito e propósito da terra. Então, que a pessoa que está lá no campo conseguiu se valorizar, ela vai eliminar o conflito e o propósito da terra? Não, ela vai manter esse conflito. A grande situacional verdade é que o homem do campo ele está um pouco perdidinho nessa questão dos abonos e tudo mais, por exemplo. Então, nesse caso aí, ficou mesmo, na segunda questão, letra C de casa. Vamos para mais uma. Olha aí, pessoal. Em primeiro lugar, o agronegócio brasileiro, claro, consolidou-se como setor estratégico na balança comercial.
fortemente articulado à lógica do mercado internacional, ou seja, a gente faz o que eles querem, a gente produz o que eles querem, a gente vende o que eles querem que a gente venda. Interessante, né? Com base em monoculturas altamente mecanizadas no uso intensivo de agrotóxicos, ele transforma o território rural em plataforma produtiva, voltada à exportação. Apesar da geração de divisas, esse modelo tem sido criticado por sua externalidade negativa, como a concentração fundiária. Não tem como, pessoal. Concentração fundiária é algo que não tem mais lugar de ter. A não ser que seja uma aqui, uma coisa muito pontual, muito factual, né? E aí vem letra adiante. Não terminei de ler o livro, terminei de ler o texto, olha aqui. Com base em monocultura altamente mecanizadas, no uso intensivo de agrotóxicos, transforma o território rural em plataforma produtiva. Voltado à exportação, apesar da geração de divisas. Esse modelo tem sido criticado por suas externalidades agrícolas, como a concentração fundiária, conflitos socioambientais e a homogeneização da paisagem. Homogeneizar já é um pecado, porque se tu coloca todo mundo igual, não tem uma troca de nutrientes com o solo que seja rentável, né? Diante do cenário descrito, compreende-se que os negócios A, B, C, D e E. Bora ver a letra E. Integra práticas ecológicas ancestrais com tecnologia de precisão. Ancestral com tecnologia de precisão, uma dicotomia muito intensa. A gente não marca a letra E. D. Fortalece a agricultura familiar por meio da distribuição de terras. O texto fala de agronegócio brasileiro como importante na nossa análise. A. Integra práticas ecológicas ancestrais com tecnologias de precisão. Será que é isso? D. Fortalece a agricultura familiar por meio de distribuição de terras. Não está sendo colocado no texto de distribuição de terras, assim como nem tem uma ecologia ancestral ali com a gente. E aí você tem, letra C, minimiza o impacto ambiental, diversificar o objetivo, cultivos e áreas produtivas. Tu está diversificando a produção, tem vários produtos, é policultura. E aí o cara acaba gerando essa quantificação, né, de erro, né? Olha só. Fortalece a agricultura familiar bem distribuição de terras. A agricultura familiar não tem muita terra. Quem tem é o policultura, é o monocultura agrícola. Minimiza o impacto ambiental ou diversificar cultivo e áreas produtivas. Isso daí é muito complexo de se entender, até porque será que esse cara realmente está querendo não gerar impacto, porque está querendo um outro tipo de impacto mais a colar? Voltamos a estaca zero, né? E aqui nós temos, por exemplo, essa análise bem simbiótica, né, pessoal? Da letra B. Descentraliza a produção agrícola ao priorizar o abastecimento interno. Não. A prioridade é abastecimento externo. É só você lembrar desse quadro bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui, ó. Agronegócio. Produção global, 60%. Começa a entender que mais de 70%, 80% realmente está sendo alvo de uma produtividade. É um erro, né? Mas, diante do cenário descrito, compreende-se que o agronegócio reorganiza o campo brasileiro segundo interesses voltados à lógica global de mercado. Então, você faz, enquanto produtor agrícola, o que o mercado quer. Você faz o que o grande produtor agrícola está querendo, porque existe uma demanda. E essa demanda, pode ter certeza absoluta, pessoal, essa demanda, ela vincula o que nós chamamos de necessidade do grande mercado. Então, se o mercado diz não produza mandioca, produza kiwi, produza morango, então você vai produzir kiwi e morango e não vai produzir a mandioca, porque a mandioca ainda não é um commodity. Então, você começa a entender que o agronegócio está articulado à lógica do mercado internacional. O mercado está buscando a vibe X, então o agronegócio brasileiro vai na vibe X.
Então, o foco na exportação e monocultura mecanizada vai refletir na organização do campo de acordo com o interesse das transnacionais. Essa é a alternativa correta, letra A de amor. Queria também mostrar bem aqui, galera, o seguinte para vocês. Quando a gente fala lá em cima, em campo, tem algumas situações que você precisa ter bastante cuidado no Enem. Quando você trabalha extrativismo, por exemplo, o vegetal, você tem uma coleta. Na agricultura você tem uma colheita, porque você cultivou o que você vai recolher depois de um ano e meio. Agora, quando se fala nessa questão só um instantinho aqui, dessa produtividade, a gente tem que entender que quando se fala em produtividade, a gente precisa lembrar que nessas dicotomias, que nesse cenário da agricultura e da pecuária, a gente precisa entender que as diferenças são marcantes. Então, se a gente fala de uma colheita, agricultura, de uma coleta, extrativismo. Se você caça e pesca, é extrativismo animal. Se você cultiva, é a pecuária. Lembrando que em alguns determinados momentos, por exemplo, da Amazônia, o açaí é uma agricultura, um produto agrícola, mas ele também é um produto do extrativismo vegetal. Diz a lenda que, inclusive, o açaí tirado da várzea e do igapó é mais saboroso que o açaí da terra firme. E aí você começa a entender toda uma relação simbiótica que não podemos deixar de falar. O Enem, ele vai trabalhar essas diferenças. Uma outra coisa, dentro dessa análise aí, nós temos tempo ainda, quem manda em quem? O campo manda na cidade ou vice-versa? Ou há uma interdependência? O campo, ele domina a cidade no aspecto do estigma dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, início do século XIX. Então, tu vai percebendo que essa produtividade, ela pode ser perdida. Lembrando que se você tem agricultura, você tem o tempo para cultivar, para semear e para colher. Se você tem extrativismo, você tem o tempo de chegar, olhar e retirar. Então, o açaí, os nossos açaís, eles são produto agrícola, pode cultivar, são produtos do extrativismo, você pode tirar da natureza. Tranquilo? E é um produto bem nosso mesmo. Outra coisa importante nesse aspecto desenvolvimentista dessa questão do setor primário é isso bem aqui, pessoal. Novamente a questão. Impacto ambiental. Como eu comentei no início da aula, é um dos temas que mais cai no Enem desde 1998, quando você tem o primeiro Enem do Brasil. Impactos ambientais recorrentes da agricultura, pecuária e extrativismo são bem simples de analisar, bem simples de listar. Se você tem a floresta bem aqui, se você quer buscar minério ali embaixo, ou se você quer colocar um cultivo, quer colocar só capim, ou também para a pecuária normal, então se tu estás falando em impacto ambiental, tu tem o desmatamento, tu tem a quebra do habitat biológico falando. Você tem problemas de mote relacionados à manutenção da água, porque se você desmata uma área de floresta, você impede que haja aquela evapotranspiração e que essa condição de gás acaba se transformando em impacto. Por quê? Porque a floresta ela absorve gás carbônico e reemite oxigênio. Mas em determinado momento ela somente absorve gás carbônico. Ela não chega a investir tanto em determinados animais e vegetais. Mas aí você já tem impacto ambiental do desmatamento, você tem impacto ambiental da quebra da cadeia alimentar, você matou o elemento produtor, porque o produtor é quem realmente vai produzir para a cadeia alimentar, ou seja, o vegetal que vai
ser chupado o seu caule por um inseto, o inseto vai ser comido por uma águia, a águia vai ser comida por uma sucuri. Pois bem, quebrou o aspecto da cadeia, porque você acaba definindo situações de destruição da base da cadeia, do produtor, do elemento que cria seu próprio alimento, o ser autótrofo, correto? Então, impacto ambiental, como eu falei, desmatamento, quebra da cadeia alimentar, erosão do solo com intemperismo físico-químico da água. Você tem o contexto de locais de enchentes, porque quando você priva o equilíbrio climático do planeta e você gera uma anomalia climática, você pode gerar chuvas em locais que não iam chover por meses. Está chovendo por muitos e muitos meses, inundou tudo por lá. Isso é impacto ambiental. Uma outra coisa, pessoal, no âmbito da fauna brasileira, né? A gente vê também a entrada, galera, de muitos espécimes exóticos, do que nós chamamos elemento faunístico local. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Nos anos 80 para 90, anos 90, um grupo de caçadores de determinado estado, parece que foi Rio Grande do Sul, não lembro, trouxe um grupo de javalis, África ou Ásia, 2, 3 dúzias. Trouxeram, acho que era um clube de tiro, caça e tiro, né? E aí o que acontece? Dessas mais de 40 javalis, né? Não mataram nem metade. Fugiram javalis e javalias. Fizeram javalizinhos. Vou encurtar a história. Parece que tem mais de 50 mil cabeças de javali espalhadas no Brasil. Chegaram na Amazônia, parece que já tem lá no Marajó. Chega aqui no estado do Amapá, vai ser bem rápido. É impactante o negócio, por quê? Porque as espécies exóticas, elas quebram a cadeia alimentar também. Por exemplo, cadeia alimentar brasileira, o tradicional. Você tem ali o vegetal, o ser autótrofo, produtor, né? Você tem um consumidor primário, secundário e terciário. Dizemos que o vegetal é o produtor, o inseto é o consumidor primário, o lagarto é o consumidor secundário, a onça é o consumidor terciário. Mas o javali, ele anda em grupos que vão de 5 a 20, 30 elementos. Ele é muito maior que um porco do mato e muitas vezes chega a ser muito voraz. E acaba acontecendo alguns impactos, além de destruírem a lavoura, comerem muito milho e tudo mais, estão matando elementos do ponto mais alto, né? Os predadores de topo da cadeia. Podem afugentar e matar uma onça, podem afugentar e matar um jacaré-açu, podem afugentar e matar uma sucuri, podem externar profundo desprezo pela águia arpia aqui da Amazônia, e aí esse javali vem e mata todo mundo. Eis a grande questão. Essas questões, galera, de espécimes exóticas vem caindo bastante em biologia. É um tema transversal, um tema interdisciplinar, para você lembrar disso. Lembre bem também que quando a gente fala a nível de agricultura e pecuária, extrativismo, é muito grande o Brasil e o tipo de solo que temos aqui é um solo muito latossólico, temos alguns solos argilosos, temos solos aí de contexto mais arenoso, né? E aí você começa a entender que os solos são eficazes na transformação pela agricultura, pela pecuária. Mas o grande problema é que esses solos estão sofrendo um desgaste natural muito grande. Somado a esse desgaste natural, você detém, sim, de fato, intensa relação problemática nesse manejo do solo. Porque você, ao entrar com uma grande quantidade de cultivo agrícola, monocultor, tu pode estar negando ao solo
é uma parte bem maior de nutriente, porque o nutriente que vinha do vegetal não vem mais. O vegetal não está lá. Quem vai ajudar o solo? Eis aí o ser humano, como por exemplo a questão da calagem, tipo que foi feito lá no Mato Grosso do Sul, Goiás e companhia, para que você compensasse a grande incidência de acidez. E aí você coloca aquilo que está faltando de nutrientes, calcário, cálcio, potássio, fosfato, calcário dolomítico neste solo, para que ele realmente se transforme, tá bom? Então, nesse momento, nós estamos remando para a beira e vamos chegar, sim, com o nosso até logo, até breve, adeus. A gente se vê novamente na semana que vem, na quinta-feira, a partir das 15h20 da tarde. Eu e você. Eu aqui, no Desafio Online AD, você aí em casa. Não esquece que as aulas também são gravadas, você pode assistir para que bem você quiser por mais de 6 meses. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga, do professor Edivander Marinho, só para você, do Desafio EAD, Desafio Online. Grande abraço.